Obrigado, pastor Marcos. Obrigado, presidência, pastores, obreiros desta casa. E minha gratidão a todos que vieram honrar o Senhor, engrandecer o nome do Senhor, que vieram pacientemente para ouvir a palavra de Deus. O culto, irmãos, o culto, ele começa em casa, é verdade, mas gera-se uma certa expectativa, pelo menos para mim, do que nós iremos ouvir, não é isso? Eu quero aproveitar a leitura da palavra que foi feita pelo pastor Marcos e vamos ler mais uma vez aqui, versículos, até o versículo 23, diz assim, 19, capítulo 6 de Mateus, versículo 19 ao 23, diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Por favor, se assente. A tua visão está alinhada com o projeto de Deus? Este capítulo, ele faz parte de um sermão, o sermão mais bonito que já foi falado pela boca de um homem. E esse homem, nada mais, nada menos que o Mestre Jesus, o Rabi, chamado por Maria na ressurreição de Rabone. E esse evangelho é o evangelho do reino. Esse evangelho, ele foi escrito para os judeus. Esse evangelho foi escrito com o propósito de procurar apresentar, é uma apresentação do Cristo, de Jesus como Cristo, o Rei Messias, para o povo de Israel, que esperava o Messias e também esperava a implantação do reino. Então, o Messias, apresentado por Mateus, ele começa mostrando o nascimento e vem, no capítulo 3, aparece João Batista, que é o mensageiro do Senhor, aquele que iria fazer as veredas direitas, aplanar as veredas para a vinda do Senhor. E quando chega no capítulo 3, eu falei isso aqui numa segunda-feira, né? Falei numa segunda-feira na aula de hermenêutica que nós ministramos aqui para o curso. Então, no capítulo 3, nós vemos João Batista dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando chega no capítulo 4, é o capítulo que Jesus, no capítulo 3, nós encontramos Jesus está ali indo para ser batizado, para que se cumpra toda a justiça. No capítulo 4, versículo 17, Jesus, ele sai dali e ele diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus, ele está no deserto, e quando ele volta do deserto, ele se assenta no monte, e ele assenta-se como o mestre costumava fazer, e quando se assentava, os discípulos se assentavam. Mas por que é que Jesus está falando isso? Que ele vai falar a partir do capítulo 5, porque ele olha e vê a multidão, ele vê o povo de Israel, e quando ele olha, vê aquela multidão de israelitas que esperava o rei, esperava o Messias, então ele se senta determinado a ensinar sobre
a ética do reino. Ele começa a ensinar sobre como deve viver um cidadão do reino, o reino que será implantado. E ele começa mostrando que no versículo 3, ele começa dizendo que o reino de Deus. Veja, queridos, quando Jesus diz isso, irmãos, no capítulo 5, no versículo 3, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aqui eu disse que a palavra, algumas traduções traduziram por humildes, os humildes. A Revista Corrigida traduziu como pobres. Mas a expressão que mais identifica essa qualidade de pessoas que Jesus está falando, o Makarios, o bem-aventurado, é que a expressão é mendigo. Por que mendigo, pastor? Porque quando um mendigo ele vai pedir algo a alguém, ele sabe que não tem direito a nada. Quando o mendigo ele vai pedir algo a alguém, ele se encolhe, ele muda a voz e ele estende pedindo, dizendo, uma esmola, pelo amor de Deus, ou por favor, por sua graça. Então, o mendigo, ele sabe que não tem direito a nada. O mendigo, ele não confia e ele não pode obrigar ninguém a lhe dar nada. E Jesus está dizendo que a primeira bem-aventurança, o primeiro tipo de bem-aventurado é aquela pessoa que age sabendo que não tem direito a nada, mas ele confia na graça de Deus. E quando chegamos no capítulo 6, Jesus ele aprofunda, ele vai se aprofundando no seu discurso, na sua fala, na sua revelação. E quando chegamos no capítulo 6, no versículo 6, existe uma expressão aqui, ó. Veja, no versículo 6, Jesus ele diz assim: mas tu quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. A expressão aqui, eu já falei outra vez aqui, a expressão é tameion. E tameion, o quarto, como é traduzido, a gente pensa que é quarto de dormir. Mas não está se referindo a um quarto de dormir, está se referindo a um quarto onde se coloca os tesouros, onde se coloca os segredos, onde se coloca os valores. Por isso que no versículo 19, Jesus está dizendo, você já tem a promessa, ou seja, você tem um quarto na sua casa, um quarto que pode ser uma despensa, pode ser um quarto forte, onde você coloca os seus segredos, as suas pedras, os seus valores, as suas moedas. Mas Jesus chega no versículo 19, que o Pai que está em secreto, ele te vê em secreto. Veja, irmãos, a oração é uma coisa fantástica, porque na oração nós somos chamados para estar onde o Pai está. Você já pensou sobre isso? Nesse versículo 6, nós, os discípulos, os filhos do reino, eles são chamados para estar, Jesus está dizendo, olha, entra no teu tameiô, entra no quarto dos segredos, entra no quarto onde tem os valores, entra nesse quarto espiritual e não no quarto físico, entra no quarto dos valores e você vai encontrar o Pai, porque o Pai já está lá te esperando. Mas não apenas isso, o Pai que está lá e está te esperando, e o pastor Marcos falou aqui de orar pelo menos 1 hora pela manhã, e se você tiver disposição, orar mais 1 hora à noite, e antes de dormir. E veja, queridos, e quando você está no tameion, você está no quarto dos valores espirituais, o Pai já está lá te esperando. E quando você chega lá, o versículo diz, e o teu Pai, que te vê em secreto, ele vai te recompensar publicamente. Agora, que coisa interessante, irmãos, é que nós lemos versículos 19. E no versículo 19, Jesus diz, não ajunteis. Não ajunteis. O quê? Tesouros na terra. É um contraste.
Jesus está mostrando, está fazendo um contraste entre coisas que as pessoas colocam no quarto do segredo, o quarto dos valores, dos bens da família, para os valores espirituais. Nós somos chamados por Jesus e orientados por Jesus, nós somos convocados por Jesus a priorizar os valores espirituais. E quando nós estamos lendo aqui, não ajunteis, porque ele sabe que o ser humano tem uma característica, nós gostamos de juntar. Você já fez alguma mudança? Sim ou não? Eu já fiz. E eu pensava que não tinha nada. Mas quando eu comecei, meu irmão, a tirar as coisas para colocar, embalar, eu descobri que existia coisa que eu nunca usei. É assim, pastores? Eu descobri que tinha coisa, irmão, mas tinha coisa que nem usava mais, nem prestava mais. Jesus sabia que no nosso coração existem valores, existem tesouros daqui de baixo, que nós temos esse negócio de ficar juntando coisas de baixo. Jesus está dizendo, não é para você. Não ajunteis tesouros. Jesus não está dizendo que você não pode ter recursos. Jesus não está dizendo que você não pode ter bens. Jesus está dizendo, priorize, ajunte. Já que você está acostumado pela experiência a ter coisas, juntar coisas, cacarecos, como diz lá no Nordeste, juntar coisas que às vezes nem presta, e achar que isso é valioso, e fazer questão por tudo, Jesus está dizendo, ajunte tesouros no céu. Mas por quê? Jesus, porque Jesus sabia. Eu não vou dizer que sabia, né? Jesus sabe. Ele sabe. Ele sabe, irmãos, que onde está o tesouro de um homem é onde nós colocamos o nosso coração. Pense no carro novo que você comprou. Quando você comprou aquele carro, você passou a semana toda pensando naquele carro. Como é que vai ser? Eu vou comprar aquele carro. E planeja, se organiza e compra o carro. Se alguns, se pudessem, colocavam o carro dentro do quarto para dormir ali no carro. Eu vi uma propaganda um tempo desse de um homem que ele compra um carro, uma marca, e a mulher procura ele e vai. Quando ele está lá na garagem dentro do carro dormindo, ou apreciando o carro. Às vezes nós somos assim, nós queremos ajuntar coisas e o nosso coração fica nas coisas que nós adquirimos. E nós precisamos nos desligar das coisas terrenas para que o nosso coração esteja nos valores celestiais. Aleluia. Valores, irmãos. Tesouros. Os tesouros. Jesus, ele é a porta. Mas ele é a porta da salvação. Jesus é a porta dos tesouros de Deus. Jesus, ele é a porta. Quando você abre o seu coração para Jesus, Jesus é o maior tesouro que alguém pode ter. E quando você tem Jesus no coração, o seu coração está lá sentado à direita de Deus. Quando você coloca o seu coração em Jesus, você pensa nele, você busca ele, você está escondido com Cristo em Deus. Mas tem uma coisa, quando ele se manifestar, nós nos manifestaremos com ele em glória. Aí chegamos no versículo, porque no versículo 20 diz, ajuntai tesouro no céu. E ele diz o que é que acontece com os tesouros daqui de baixo. Aqui embaixo, ele diz, ladrões roubam, minam e roubam. Ele diz, a traça e a ferrugem consomem. Eu um dia estava em casa, eu ia preparar já 18 horas, terminando, e fui procurar um livro. Dia de domingo, irmãos. Fui procurar um livro. E o quarto dos livros estava uma bagunça. Estante nos cantos de parede, não tinha mais espaço, tinha livro por tudo quanto é canto. Aí eu me lembrei que o livro estava na prateleira de trás, e eu fui procurar. Quando eu fui procurar, eu descobri um ninho, meu irmão, de traça, tinha cupim, tinha tudo. Eu fiquei desesperado, e eu descobri uma coisa, meu irmão, esses bichos de traça, cupim, e a ferrugem, que come
ferro só gosta de coisa boa, só gosta de teologia boa. Teologia, irmãos, eu fiquei desesperado. Livros que eu comprei há 30 anos atrás, caríssimos. Eu olhei e estava lá, fiquei desesperado, quase que eu não vou mais para o culto. Eu fiquei preocupado, meu Deus, meus livros, Senhor, as teologias que eu valorizei tanto, os livros que eu passei, minha esposa guardava quando eu ia para a cidade, pastor. Ela tirou, quantas vezes ela tirou o meu talão de cheque, ainda é época do talão de cheque, porque ela sabia que quando eu chegasse lá, na Juerp, ainda era Juerp, eu deixava o pagamento do mês todo e ela ficava desesperada comigo. Então, essas teologias que eu adquiri com muito custo, a traça estava comendo tudo. Onde está o teu coração? Jesus está dizendo, coloque o seu coração no céu. Aleluia. Coloque os seus tesouros lá em cima, porque se estiver lá em cima, você não vai ficar preocupado com as coisas terrenas. Você não vai ficar, a ansiedade não vai tomar conta do seu coração. Você sabe que ansiedade se refere a cuidados desta vida. Lá, aqui em Mateus fala, os cuidados dessa vida. Não andeis ansioso por coisa alguma. Então, os cuidados da vida nos deixam ansiosos. E a ansiedade é uma das características de alguém que não confia em Deus. O coração não está descansado em Deus. Quando o meu coração não está descansado em Deus, eu começo a ficar ansioso. Se você anda muito ansioso, comece a orar, porque somente quando você lança sobre Jesus as suas ansiedades é que você começa a confiar e a descansar. E aí, eu vou aqui passar, porque eu vou entrar no outro assunto aqui, que é continuação, mas eu vou entrar no outro assunto aqui. Nós chegamos aqui, irmãos, no versículo 22, Jesus diz que a candeia do corpo são os... Olha para a sua Bíblia. Versículo 22. A candeia do corpo são os olhos. O que é que Jesus está dizendo aqui? Que a janela onde passa a luz para dentro de você são seus olhos. Os olhos é que ilumina, ou seja, é através dos olhos que você toma conhecimento da vida. Claro que é através dos sentidos. Mas Jesus está falando do órgão mais importante dos sentidos. São os olhos. Se a sua visão não estiver boa, meu irmão, você começa a tatear. Eu já estou andando com óculos, porque fazer uma leitura dessa aqui, nessa Bíblia, hoje eu fico olhando, porque a vista não está legal. Está cansada, já passou dos 50. Tem gente que está com 15 anos já está usando óculos. Jesus está dizendo que tem gente que precisa de luz, mas não é luz física, é luz não cósmica, a luz espiritual. Jesus está dizendo para os filhos do reino que eles precisam viver deixando a luz passar. Nós, que somos discípulos de Jesus, precisamos abrir a janela. Você já viu aquela pessoa que fica uma semana, 15 dias dentro do quarto, fechado, bota cortina, corta a luz e não quer ver a luz do sol? E ali ele começa a ficar branco, ele começa a ficar pálido, ele começa a ficar desanimado, ele começa a ter problema. Por quê? Porque a luz não entra na vida dele, no quarto dele, não entra. E o sol não aquece, a luz não entra. Agora, quando nós olhamos para Jesus, ele está dizendo, você precisa deixar a luz entrar na sua vida. Você sabe que a primeira coisa que uma criança faz, irmãos, a criança passa 9 meses dentro do ventre. E a criança dentro do ventre, ela está acostumada com o líquido amniótico. Olha, obrigado. O líquido amniótico. E dentro daquela bolha, ele se alimenta,
o bebê ouve, reconhece a voz do papai, da mamãe, e de vez em quando o papai e a mamãe ficam bobão falando, o nenenzinho fica falando com a criança. Os psicólogos infantis dizem, vocês têm que falar com a criança, lá no ventre. Uma vez eu me lembro que o pastor Gesiel aqui, nesse púlpito, uma senhora perguntou, pastor Gesiel, quando eu devo começar a ler a palavra, ensinar a palavra para o meu filho? Qual a idade do seu filho? Ah, tem 3 anos, parece 5 anos. Aí já está atrasado. Como assim, pastor? Você devia ter começado no ventre. Aí o que acontece, irmãos? A criança, ela vem para a luz. Aí está aparecendo quando o cara, aquela propaganda, vem para a luz, entra no túnel, vem para a luz. Então a criança, quando ela passa pelas carúnculas e vem para o mundo, ela abre os seus olhos. Ela não consegue ainda perceber que ela está numa nova dimensão. Ela não consegue ainda perceber que ela está agora numa outra circunstância, que ela saiu da bolha. E Jesus está dizendo, nós precisamos sair da bolha. Nós precisamos deixar a luz entrar. A criança, quando vem ao mundo, ela estranha tudo, porque tudo é novidade. E quando a luz vem nos olhos da criança, ela fecha os olhos, não sabe do que está acontecendo ainda, mas ela começa a se acostumar com a luz. Estou tentando falar de forma bem prática, para que fique bem explicadinho, como todo prolixo, gostamos das coisas bem explicadinhas, para que você saia daqui entendendo o que foi falado. Mas também, queridos, o que nós podemos observar é que quando Deus criou, no Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, para não dizer que o pastor está falando línguas semíticas, e eu não sei língua semítica não, memorizei. Se me der o texto, até consigo soletrar. Então, quando Deus criou o céu, Deus criou a terra, e havia somente águas, a primeira coisa, se você for lá para Gênesis, no capítulo 1, versículo 3, diz que disse Deus, haja, é o Fiat Lux. Deus, ele mandou que houvesse luz, e quando ele falou, a luz veio a existir para dentro desta terra, para dentro desta criação. A luz veio à existência para a criação de Deus aqui. Agora também a luz, aquela luz é um tipo de Cristo, assim como a palavra que Deus proferiu, ali é a própria palavra, é o próprio Cristo na pré-existência, antes de se tornar o nosso Jesus, o nosso Salvador. Ele estava lá no princípio, e quando Deus disse, o que é que Deus disse? A palavra, haja luz. Então a palavra veio trazendo existência pelo poder sobrenatural do Espírito Santo, que já estava ali, cuidando de tudo para que a terra pudesse ser aquecida para a glória de Deus. Assim também, quando eu prego, quando você prega, quando nós pregamos, o Espírito Santo está aquecendo, está trazendo luz para dentro de cada um de nós. Quando eu leio lá em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, a luz do Evangelho, o Evangelho é luz, a palavra de Jesus é luz, a palavra de Jesus tem poder, a palavra de Jesus nos tira das trevas, a palavra de Jesus nos dá vida, e vida com abundância. Ele é o sol da justiça de Malaquias capítulo 4, ele é o sol da justiça, e ele está aqui esta noite. Aleluia, glória a Deus. Eu aproveitei tinha muita coisa para falar sobre luz, mas eu estou remindo o tempo porque já vou devolver o microfone e minha mente está um pouco desorganizada. Quem dorme pouco, a mente fica desorganizada. Veja, queridos, eu vou mostrar aqui para vocês a luz. A luz
como sendo o próprio Deus. Deus é luz, não é isso que a Bíblia diz? Deus é luz. E não há nele trevas nenhuma. Se Deus é luz, quando a luz dele vem para dentro de você, quando a luz vem para dentro de nós, a luz, ela tem várias ações. Ela ilumina, ela aquece. Quando você abre a janela do seu coração, quando você abre a janela do seu entendimento, quando você abre a janela da sua vida e deixa a luz entrar, então a vida de Deus começa a brotar. Você já percebeu que uma árvore, quando ela nasce, uma plantinha, a semente, brota, e não tem sol, ela começa a ficar torta? Quem já viu isso? Não é assim? Ela começa a buscar o sol. A vida do homem é torta, meu querido, porque não tem o sol da justiça. A vida do homem é torta até que entre a luz de Deus. A vida do homem é torta, é desalinhada. Ser trevas, deixou de ser um abismo e passou a ter propósito de Deus na vida da terra. A tua vida, meu irmão, também tem propósito. A tua vida também, você foi chamado, colocado nesta terra. Deus tem um propósito para você, assim como tem um propósito para a igreja. Deus teve um propósito em Cristo Jesus, de reconciliar o homem com Deus, de trazer a vontade de Deus para nós, de plantar dentro de nós o reino e de trazer esperança. Então, nós somos salvos por causa da luz. A luz, irmãos, é o conhecimento de Deus. Malaquias 4, versículo 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da... Se você está sem justiça, Jesus é o sol da justiça. Deixa a luz dele entrar na tua vida. Olha o que diz Mateus 5,14. Quem deixou o sol, a luz de Deus, quem deixou a palavra, o entendimento de Deus entrar na sua vida, olha o que Jesus disse: vós sois a luz, vós sois a luz. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Tem gente que se esconde, tem gente que nem leva mais Bíblia para a igreja, tem gente que tem vergonha de dizer que é crente, tem gente que tem vergonha de dizer que é discípulo de Jesus. O patrão não sabe, o colega não sabe, o chefe não sabe, a pessoa que passa na rua não sabe, ele é o irmão 007, ninguém sabe que ele é discípulo de Jesus, não sabe que ele nasceu de novo, não sabe que ele tem uma cidadania celestial. Por quê? Porque ele vive escondido, enclausurado, é porque não tem luz. Ele precisa ler a palavra, nós precisamos guardar a palavra, nós precisamos entesourar a palavra, porque quando a palavra é entesourada, a luz de Deus está dentro do nosso coração. Olha o que diz João 1, versículo 9. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Está falando de Jesus. Olha o capítulo 3, versículo 19. E a condenação é esta, porque quando o homem não tem a luz de Deus dentro de si, ele está condenado. Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha o capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. No capítulo 9, versículo 5. Enquanto eu, Jesus, estou no mundo, sou a luz do mundo. Quando eu vou no capítulo 12, no versículo 46, eu olho e está escrito assim: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. A luz de Deus precisa entrar na tua vida. A luz de Deus precisa entrar na tua casa.
A luz de Deus precisa entrar na tua família. A luz de Deus precisa entrar no teu trabalho. A luz de Deus precisa entrar lá na escola onde você está. A luz de Deus, você é um espelho que reflete a luz de Cristo para todo mundo. Aleluia. Agora veja, queridos, Apocalipse capítulo 1, versículo 12 ao 16, diz assim, João está na ilha de Patmos aprisionado, ele é um Marte, aprisionado por causa da palavra. Oh, meu Deus. Tem gente que está aprisionado por causa da palavra. Tem gente que está aprisionado porque os olhos são maus. Tem gente que está aprisionado porque a sua vida é treva, porque não tem luz. Valoriza as coisas terrenas, não deixa a luz de Cristo entrar. E porque a luz de Cristo não entra, os valores dele são de baixo. Porque a luz de Cristo não entra, ele só pensa nas coisas de baixo. Porque a luz de Cristo não entra, ele está voltado para a sua visão orgulhosa, jactancioso. Ele está obstinado nas coisas terrenas. Mas quando a luz entra, aleluia, você passa a ser um Marte, aprisionado por causa da palavra. Nós somos escravos da palavra, já disse o grande reformador Lutero. Ele era escravo, a mente dele era escrava da palavra. Onde estão os escravos da palavra? Onde estão os escravos de Cristo aqui esta noite? Eu tenho a alegria de dizer, como Paulo, eu sou o prisioneiro de Cristo. Eu preciso viver nesta dimensão de ser prisioneiro de Cristo, da palavra de Cristo, da vida de Cristo, do nome de Cristo, do céu de Cristo, porque onde ele estiver, aí há salvação. Veja o que diz: e virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais. 7. E aqui são as 7 igrejas que ele falou no versículo anterior. E virando-me, vi os 7 castiçais de ouro. As coisas de Deus, irmãos, não são de terceira não, tá? É de primeira. Ouro. Ouro. Refinado quer dizer que é ouro puro, que é o melhor que existe. E diz aqui, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, que se tivesse como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Agora preste atenção, o versículo 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. Da sua boca saía uma espada aguda, afiada, e era de 2 fios. E o seu rosto era como... O seu rosto era como... quando na sua força resplandece. O meu Jesus é o sol da justiça. O meu Jesus, ele tem brilho. O meu Jesus, ele é salvador. E falando em salvação, eu quero mostrar para você uma coisa que me chamou a atenção. Pastor, eu não ia falar, não vim para falar sobre isso, mas como eu disse na última vez que eu iria falar sobre 3 aberturas de Jesus no capítulo 24 de Lucas, e para que eu não fique devendo para vocês, eu vou mostrar para vocês isso aqui. Aberturas de Jesus em Lucas 24. Olha que coisa interessante. Jesus abriu 3 coisas em Lucas capítulo 24. Isso me chamou a atenção e eu estou aqui ardendo no meu coração para que você saiba disso, porque é muito legal isso aqui. Preste atenção. Versículos 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Na hora do partir do pão, Jesus deu o pão para eles. Agora veja, quando Jesus dá o pão, meu irmão, eles receberam o pão. Pão representa o quê? A palavra. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é a palavra, o verbo, o logos. E quando Jesus partiu o pão e deu a eles, o que é que aconteceu? Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram. Isso aqui aponta, sabe para quê? Para uma das 3 etapas, uma das 3
dimensões da salvação. Porque quando Jesus abriu aqui os olhos deles, eles não sabiam quem era Jesus. Então, nós estamos vendo aqui, irmãos, que o homem não sabe quem é Jesus, porque no capítulo 24, versículo 16, diz que eles estavam como que os olhos estavam como fechados para não o conhecerem. As pessoas, mesmo às vezes caminhando nesta terra, mesmo tendo Jesus perto, não reconhecem Jesus. Mas Jesus veio e Jesus abriu os olhos daqueles discípulos quando eles receberam Jesus na sua casa. A primeira coisa que nós temos é que o homem é salvo quando os olhos do entendimento, quando os olhos espirituais, quando a pessoa tem os olhos abertos para conhecer quem é Jesus. E nós podemos alinhar com isso a palavra que está lá em Efésios, capítulo 2, diz assim, versículo 8: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque quando Jesus, ele abre os olhos, é para conhecê-lo, para reconhecê-lo, para que o homem tenha a salvação que vem através da luz, que vem de Deus. Essa luz vem de Deus para nos tornar novas criaturas. Segundo ponto, a segunda abertura, está aqui no versículo 32. Disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Segunda abertura, é a abertura das Escrituras, é Jesus compartilhando as Escrituras, e isso só acontece aqui, depois de dizer que ele abriu os olhos. Jesus está agora, eles estão reconhecendo que as Escrituras são abertas, eles tiveram essa abertura das Escrituras. Só salvo é que tem essa abertura. Ele passa a ter um relacionamento com Jesus, onde Jesus conversa, e isso aponta para o hoje, para o agora, para a nossa salvação diária, onde carregamos a cruz, porque diz o 2 Coríntios 2,15, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Hoje você é perfume, porque Jesus abriu o seu entendimento, abriu os seus olhos espirituais. E por último, nós estamos aqui no versículo 45. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. A primeira, Jesus abriu os olhos para que eles conhecessem quem era Jesus. O segundo, Jesus abriu as Escrituras. E terceiro, Jesus abriu o entendimento. Aqui Jesus, ele está para subir ao céu. E aqui no capítulo 24, no finalzinho, ele está aqui enviando os discípulos e prometendo a vinda do Consolador. Somente quem tem o Consolador é que vai morar no céu. E diz aqui o texto de Romanos 13:11, e digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Esteja de pé em nome de Jesus. Se você entrou nesta casa com os olhos fechados, sem luz, sem vida, sem perdão, sem graça, quem sabe você está com angústia na alma profunda, quem sabe você veio aqui esta noite precisando de um socorro espiritual. O Jesus que abriu os olhos dos discípulos para reconhecê-lo está aqui esta noite. O Jesus que abriu as Escrituras, ele compartilha conosco diariamente as profecias que estão escritas acerca dele. Mas não vai ficar aí não, porque ele vai abrir o teu entendimento para as coisas que estão por vir, porque Cristo em vós, esperança da glória. Deus continue nos abençoando poderosamente em Cristo Jesus.